Há algo que pode parecer estranho para você. O seu cansaço mental não é provocado pelo excesso de trabalho, nem pela falta de descanso. Ele é gerado e ampliado pela maneira como você inicia o seu dia. Sim, mesmo antes de tomar o café da manhã, você pode já ter consumido sua energia sem perceber. A maioria das pessoas perde a batalha antes mesmo de sair da cama. Mas se você mudar o que faz nos primeiros minutos após acordar, verá a fadiga desaparecer como neblina ao sol, em menos de uma semana. Nos primeiros momentos do dia, quando seus olhos se abrem e o mundo ainda está em silêncio, você enfrenta o instante mais decisivo das próximas 24 horas. É ali, no intervalo entre o sono e a ação, que sua mente está mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais poderosa. É como um terreno recém-arado, pronto para receber sementes. A questão é, que sementes você está plantando? A maioria das pessoas, sem se dar conta, entrega esse solo fértil aos piores invasores. Permitem que as primeiras sementes sejam preocupações com contas a pagar, lembranças de discussões passadas ou o peso de tarefas ainda não iniciadas. E o resultado é previsível. Passam o dia reagindo, apagando incêndios, sentindo-se levadas por forças que não controlam. Não é de se admirar que o cansaço mental as domine antes mesmo do meio da tarde. Aprendi, ao longo de décadas, que homens e mulheres de verdadeiro poder nunca começam o dia dessa forma. Eles não acordam correndo para atender o telefone, nem deixam o rádio ou qualquer voz externa invadir seus pensamentos antes de assumirem o comando. Por exemplo, Andrew Carnegie, que construiu um império do aço e moldou o destino de milhares, disse certa vez que a primeira hora do meu dia é o muro que protege todas as outras. Ele a defendia como um general defende sua fortaleza. E assim deve ser. Quando você desperta, está no portão do seu próprio castelo mental. Se abrir esse portão para preocupações, ruídos ou notícias logo ao acordar, estará convidando inimigos a ocuparem sua fortaleza antes mesmo de estar preparado para a batalha. Por outro lado, se decidir que nada entra sem sua permissão e que somente ideias construtivas terão acesso naquele momento, estará estabelecendo o tom para todo o resto do dia. Muitos subestimam esse poder porque acreditam que a primeira hora é apenas o começo. Mas não é. Ela é a forma na qual o restante do dia será moldado. Se começa em confusão, a confusão se espalha. Se começa em foco, a clareza se multiplica. É por isso que tantos se sentem drenados, gastam a energia mais pura que possuem, a da primeira hora, em pensamentos inúteis ou nocivos. O caminho contrário exige disciplina, mas oferece uma recompensa rara na vida. Ao acordar, antes de se levantar, permaneça alguns minutos apenas observando seus pensamentos. Pergunte-se, o que quero que ocupe meu primeiro espaço mental hoje? Pode ser a lembrança de um objetivo claro, um pensamento de gratidão ou a visualização de uma tarefa concluída com sucesso. O importante é que seja você a escolher, não o mundo. Lembro-me de um período em que minha vida parecia desmoronar. Dívidas, críticas públicas, projetos sem futuro. Era tentador acordar e mergulhar nessas preocupações. Mas eu sabia que, se fizesse isso, estaria decretando derrota antes mesmo de tentar lutar. Então forçava-me a começar cada dia com um pensamento escolhido. Hoje, dou mais um passo em direção ao meu objetivo, custe o que custar. Essa simples escolha, repetida manhã após manhã, deu-me a força para reconstruir minha vida e reputação. Pense, se o primeiro gole de água que você toma pela manhã fosse envenenado, isso afetaria seu corpo o dia inteiro. Do mesmo modo, o primeiro pensamento que você absorve influencia toda a sua energia mental. Por isso, proteja essa hora como um tesouro.
Desconecte-se das demandas externas. Não leia cartas, não ouça rádio, não se envolva em conversas que não elevem seu estado mental. Use esse tempo para definir quem você será e como enfrentará os desafios que virão. Porque no fim, a verdade é simples. Quem controla a primeira hora, controla o dia. E quem controla o dia, pouco a pouco, controla toda a vida. Posso expandir ainda mais este texto, transformando-o em um monólogo poderoso, com pausas estratégicas e ritmo cuidadosamente pensado para prender a atenção até o último instante. Isso tornaria a narração muito mais persuasiva e envolvente. Quer que eu faça? Gratidão. Muitas pessoas tratam a gratidão como um mero adorno sentimental, algo para aquecer o coração apenas em dias bons. Mas, para mim, a gratidão é uma arma afiada, pronta para cortar as raízes do medo, da dúvida e do cansaço mental. É a ferramenta mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa que um homem pode usar logo ao acordar. No entanto, a maioria desperdiça essa força porque começa o dia focando no que falta, no que está errado, no que ainda não conquistou. Assim, transformam a mente num terreno infértil antes mesmo de dar o primeiro passo. Aprendi que aquele que escolhe, deliberadamente, reconhecer o que já possui, ao abrir os olhos, ganha uma vantagem que os outros jamais compreenderão. Não falo de fingir que os problemas não existem, mas de construir uma base mental tão sólida que nenhum desafio possa tirá-lo do seu centro. Quando você inicia o dia reconhecendo as armas que já carrega, seu corpo, sua mente, sua capacidade de decidir e agir, algo muda instantaneamente. A energia que antes se dispersava em reclamações e frustrações se concentra como um feixe de luz. Lembro-me de um período sombrio da minha vida, quando um projeto em que investi anos desmoronou de forma humilhante. Amigos se afastaram, as críticas aumentaram e todos esperavam me ver derrotado. Era fácil sucumbir à narrativa da derrota, acordar todas as manhãs pensando no que perdi. Mas, ao contrário, criei uma disciplina. Nos primeiros minutos do dia, listava mentalmente tudo o que ainda me restava. A saúde, a experiência, a determinação, a chance de tentar novamente. Essa prática não apagava as dificuldades, mas mudava completamente minha forma de enfrentá-las. Em vez de acordar como um homem em ruínas, eu me via como alguém com recursos valiosos e capaz de se reerguer. A mente não pode abrigar medo e gratidão ao mesmo tempo. Quando um ocupa espaço, o outro é expulso. Por isso tantos vivem esgotados, porque alimentam o medo antes mesmo de se levantar. Quem, ao acordar, direciona os primeiros pensamentos ao que possui, cria uma barreira invisível contra o desgaste emocional. Não começa o dia como vítima das circunstâncias, mas como dono de um patrimônio interno que ninguém pode roubar. A maioria desperta já carregando o peso do mundo, dívidas, problemas do trabalho, conflitos pessoais. Mas o homem disciplinado age diferente. Sabe que se permitir que esses fardos sejam os primeiros visitantes da sua mente, passará o dia inteiro curvado. Então, escolhe receber primeiro o que fortalece. A lembrança de que está vivo, de que pode agir, de que cada amanhecer é uma nova chance. Essa escolha muda tudo. Quando a gratidão é praticada ativamente, ela não se limita a produzir um sentimento agradável. Reorganiza prioridades, clareia o pensamento e dá força para enfrentar desafios antes considerados intransponíveis. Obstáculos deixam de ser ameaças e viram arenas de crescimento. Derrotas não são fins, mas lições que pavimentam o caminho para vitórias futuras. É como se, ao mudar o foco, o mundo se reorganizasse para servir ao seu propósito. Quero que entenda bem. A gratidão não é algo a ser lembrado só em momentos especiais. Deve ser a primeira ordem que você dá à mente ao amanhecer.
Antes que qualquer notícia, voz ou problema defina seu estado, você precisa estabelecer que sua base será a abundância, não a escassez. Porque quem começa o dia agradecendo não teme o que virá. Recebe tudo de pé, firme e com energia para agir. Faça isso com disciplina e verá que a fadiga mental que o persegue há anos começará a se dissipar. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você ficou mais forte. E quando essa força se instala nas primeiras horas do dia, nenhuma circunstância será capaz de derrubá-lo. Lembre-se, cada manhã de gratidão é como vestir uma armadura invisível que protege sua mente das preocupações e do medo. Ela constrói uma força interior resistente, permitindo que você enfrente qualquer adversidade e siga em frente. Não permita que sua mente seja dominada por emoções negativas. Em vez disso, olhe o mundo com os olhos da gratidão, reconhecendo seu valor e seu potencial. Só assim, você poderá verdadeiramente tomar as rédeas da sua vida e trilhar um caminho repleto de luz e esperança. A maioria dos homens inicia o dia como um ator que sobe ao palco sem nunca ter lido o roteiro. Eles acordam, se vestem apressadamente e já se veem diante dos desafios, sem ao menos ter decidido como irão enfrentá-los. Por isso, acabam vivendo como meros coadjuvantes da própria história, reagindo aos acontecimentos em vez de criar aquilo que desejam. Porém, existe um caminho diferente que começa na mente antes mesmo de os pés tocarem o chão. Trata-se da prática de visualizar, de ensaiar mentalmente a vitória antes de dar o primeiro passo. Visualizar não significa fantasiar ou se refugiar em sonhos que nunca saem do papel. É um exercício de disciplina, onde você constrói na imaginação o resultado exato que deseja alcançar e o vive como se já fosse real. Por exemplo, Henry Ford me contou certa vez que nunca tomava uma decisão importante sem antes percorrer mentalmente todas as etapas, como se já tivesse realizado tudo. Antes de fabricar seu primeiro automóvel, ele já havia imaginado e testado cada peça em sua mente dezenas de vezes. Quando finalmente iniciou o trabalho físico, não havia dúvidas, apenas ação. Essa prática molda o espírito e a ação. Quando você se vê, antes de agir, superando as dificuldades e alcançando seu objetivo, sua mente aceita essa imagem como uma ordem interna. O medo, que paralisa tantos, perde força porque você já experimentou mentalmente a sensação de vitória. É como se o caminho tivesse sido trilhado antes de ser percorrido. E quando você realmente o percorre, cada passo parece familiar, cada obstáculo já foi enfrentado e vencido em sua imaginação. Lembro-me de uma reunião decisiva que tive com líderes de um grande projeto, onde tudo dependia da minha capacidade de convencê-los. Durante dias antes do encontro, eu fechava os olhos e via a cena. A sala, os rostos atentos, as perguntas que fariam, minhas respostas firmes. Eu me via sorrindo ao final, enquanto eles concordavam com minha proposta. Quando o momento chegou, não fiquei nervoso, porque aquele encontro já havia acontecido para mim dezenas de vezes. O resultado? Exatamente o que visualizei. A maioria das pessoas desperdiça essa ferramenta porque acredita que imagens na mente não têm poder. Mas a verdade é que tudo o que o homem realiza no mundo físico começa como uma imagem na mente. O prédio mais alto, o navio mais veloz, o negócio mais lucrativo, todos nasceram como ideias que alguém ousou visualizar antes de tocar. A diferença entre os que alcançam o sucesso e os que fracassam está em quem mantém essa visão até que ela se torne inevitável. Visualizar também exige clareza. Não basta pensar, quero ter sucesso ou quero ser feliz. É preciso ver com detalhes onde você está, quem está ao seu lado, o que está fazendo, como se sente, quais passos tomou para chegar ali.
Quanto mais rica e precisa for essa imagem, mais ela se tornará um guia silencioso que orienta suas escolhas durante o dia. Se você está se perguntando quando deve fazer isso, a resposta é simples: antes que o mundo dispute sua atenção, logo pela manhã. Nesse instante, sua mente está mais aberta para receber instruções e mais capaz de aceitar a visão que você criar. É também nesse momento que você se protege contra o cansaço mental, porque começa o dia com uma direção clara e a certeza íntima de que já está no caminho certo. Experimente. Amanhã, antes de sair da cama, escolha um desafio que precisa enfrentar. Feche os olhos e viva mentalmente o momento em que o supera com confiança. Veja-se reagindo com firmeza, veja as pessoas respondendo positivamente, sinta a satisfação da conquista. Repita isso por uma semana e observe como o medo perde força, como a hesitação desaparece e como sua energia para agir cresce. Porque um homem que já se viu vencendo não teme a luta, ele simplesmente a executa. Existe um poder silencioso nas horas em que o mundo ainda dorme. Um poder que poucos conhecem e menos ainda têm disciplina para aproveitar. É como se a própria vida oferecesse, nesse intervalo, um presente aos que ousam se levantar antes que o primeiro raio de sol toque a terra. Nesses momentos, não há vozes externas exigindo sua atenção. Não há demandas urgentes competindo com o que realmente importa. Há apenas você, em paz com sua mente e seu propósito. A sua mente é um campo aberto, livre para ser moldado conforme a sua vontade. Quem nunca experimentou essa prática pode imaginar que acordar cedo é apenas um ato de sacrifício, uma situação que força o corpo a sair da cama antes de estar preparado. Porém, não é bem assim. Trata-se de conquistar o que chamo de vantagem silenciosa, a habilidade de iniciar o dia já tendo avançado passos que muitos sequer chegaram a considerar. Essa vantagem se assemelha a começar uma corrida metros à frente, com a certeza tranquila de que mesmo quando os outros começarem a se mover, você já estará na liderança. Recordo-me do tempo em que vivi nas montanhas para dedicar-me a alguns dos trabalhos mais exigentes que já produzi. O frio cortante da madrugada castigava a pele, mas trazia junto uma sensação única e difícil de descrever, uma clareza mental absoluta. Enquanto a neblina ainda cobria os campos, eu já estava diante das folhas, escrevendo ideias que surgiam com uma nitidez rara durante o restante do dia. Havia uma espécie de magia em saber que o mundo lá fora permanecia silencioso e que nada poderia interromper o fluxo da minha concentração. Quando o sol despontava e as pessoas começavam suas rotinas, eu já havia produzido mais do que muitos conseguiriam ao longo de um dia inteiro. Essas primeiras horas não são apenas um acréscimo no relógio, têm um valor muito maior. Valem porque são momentos puros. Valem porque a mente está descansada, limpa, apta a alcançar raciocínios profundos, sem interferência de ruídos ou distrações. É nesse instante que decisões importantes ganham clareza. Estratégias para problemas complexos podem ser traçadas sem pressa e ideias valiosas encontram espaço para amadurecer. É como se você tivesse acesso a um laboratório particular de pensamento, onde cada minuto dedicado multiplica os resultados. Infelizmente, muitas pessoas vivem reagindo aos acontecimentos do dia, em vez de comandá-lo. Elas acordam no mesmo horário que todos, ou até mais tarde, e já se veem obrigadas a atender demandas externas antes mesmo de se posicionarem internamente. Começam como soldados no meio de um campo de batalha, desarmados e sem um plano. Mas aquele que se levanta mais cedo, que usa o silêncio da madrugada como terreno para preparação,
Entra nessa batalha com um arsenal completo. E essa diferença, repetida todos os dias, constrói não só um ritmo mais produtivo, mas uma vida inteira de vantagens. Conheci homens de enorme sucesso que atribuíam grande parte de suas conquistas ao hábito de acordar cedo, não por serem naturalmente mais dispostos, mas porque compreenderam que essas horas iniciais são as únicas do dia em que se pode trabalhar sem interrupções, sem distrações impostas pelos outros. Thomas Edison, por exemplo, valorizava momentos de silêncio absoluto para planejar seus projetos e frequentemente se retirava antes do início do dia comum, justamente para pensar sem interferências. Quero lhe propor um desafio simples, porém profundamente transformador. Pelos próximos 7 dias, acorde 1 hora mais cedo do que o seu costume. Não utilize esse tempo para responder correspondências, checar notícias ou realizar pequenas tarefas. Dedique-se a algo que, uma vez concluído, possa mudar o rumo da sua vida. Pode ser o estudo de um tema, o desenvolvimento de um projeto, o planejamento de um negócio, ou a redação de um objetivo detalhado. Observe como, em apenas 1 semana, não somente seu progresso será visível, mas sua disposição, sua clareza mental e até sua autoconfiança estarão em níveis mais elevados. Porque quando você começa antes do mundo, não é apenas o relógio que trabalha a seu favor. É a própria vida que passa a se mover no seu ritmo, e com o tempo perceberá que essa vantagem silenciosa, repetida dia após dia, não apenas o mantém à frente, ela redefine completamente o que significa viver no controle do próprio destino. O que realmente determinará se você enfrentará os próximos dias com clareza e força, ou preso ao cansaço e à confusão, é a maneira como você conduz as primeiras horas da manhã. É ali que você planta as sementes do dia e, inevitavelmente, da sua vida. Se proteger sua mente, alimentar-se de gratidão, visualizar suas conquistas e começar antes do mundo despertar, verá que a fadiga mental deixa de ser um peso constante e se torna apenas uma lembrança distante. Agradeço por ter estado comigo até aqui. O próximo vídeo já está esperando por você na tela. Assista agora e juntos daremos mais um passo na sua evolução de sabedoria, para que amanhã você seja pelo menos 1% melhor do que é hoje. Estarei lá, aguardando por você.